Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando ali no tempo da Bíblia a Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Como vocês já sabem, hoje, mais uma vez, estou acompanhado pelo Jeff Cavins, porque vamos entrar no próximo período, que é o Reino Dividido. Até aqui tivemos o Reino Unificado, né? Vimos Davi, Salomão, mas as coisas vão mudar, e mudar para pior, nesse próximo período. E ao passo em que entramos nesse novo período, eu convido vocês a pausarem e... Olha, esse episódio vai ser um episódio crucial para o nosso entendimento. Inclusive, o Jeff me disse aqui, antes da gente começar a gravar, que se nós não entendermos essa parte aqui direito, nós não vamos entender o resto da Bíblia. Ou quase todo o resto, não sei. Eu tô exagerando, Jeff? Bom, é muito bom estar aqui com você de novo e na verdade você... Verdade, desculpa, bem-vindo, bem-vindo. Você nem me deu boas-vindas hoje, né? Mas você tá certíssimo. Se vocês não pegarem direito essa parte, vocês vão perder uns 2/3 do Antigo Testamento. Toda a parte dos profetas, basicamente. Mas como orientaçãozinha, todas as histórias do profeta vão fazer sentido pra você. Porque cada profeta tem o seu lugar. Cada profeta tem o seu lugar. Uma frase que você acharia colada no vidro de trás de um carro. Mas por que essa parte é tão importante? Você disse que a gente ia perder 2/3 do Antigo Testamento? Por que isso? Então, padre, é porque assim, na história da salvação, né, Gênesis até Apocalipse, você tem certos momentos que, olha, é que nem fazer uma trilha. E dependendo da trilha, de vez em quando tem bifurcações. Aparecem 2 caminhos. E se você for inexperiente e pegar o caminho errado, você se perde. E quando se trata do período do Reino Dividido, nós escolhemos a cor preta para representá-lo no plano de leitura, porque é um período sombrio da história de Israel. E é um dos períodos que mais trazem mudanças. Por exemplo, lembra no Monte Sinai? Muita coisa na história mudou lá, né? E se você não entendeu o que aconteceu naquele monte, naquele ano que eles ficaram lá, todo o resto fica muito confuso. Aqui é a mesma coisa, porém vezes 10. Aqui é onde realmente vamos ver uma grande mudança na narrativa. E assim, eu não quero que as pessoas se assustem ouvindo eu dizer isso, porque uma vez que você entende essa mudança que acontece na narrativa, fica bem tranquilo de entender o resto. E o que vamos fazer aqui hoje é tentar esclarecer e explicar o que levou a essa grande mudança, que é que o reino vai se dividir em 2 nações. E falar um pouco sobre como ler, sobre como passar por essa parte sem se perder. E acho que vai ajudar bastante as pessoas que estão ouvindo e lendo com você a entender o desenrolar da história. Então, para entender bem o reino dividido, temos que voltar um pouquinho até o período anterior, do reinado, o período roxo do plano de leitura. No começo dele, em 1 Samuel capítulo 8, Israel pediu um rei. E claro, eles tiveram o rei Saul por 40 anos. Daí Saul é substituído por Davi, e Deus faz uma aliança com Davi. Ele disse, daqui para frente, sua descendência estará no trono para sempre. E sabemos que Jesus descende de Davi. E esse é o cumprimento dessa promessa que Deus fez. Enfim, depois da morte de Davi, Salomão, seu filho, se torna o rei. Porque o trono pertence a alguém da casa de Davi, né? Mas Salomão não faz um reinado muito bom, né? Como vocês já leram. Sim. O que acontece é que haviam 3 coisas que o profeta disse a Israel quando eles pediram um rei. Que um rei não deverá ter muitos cavalos e carruagens, ele não pode ter muitas esposas e nem acumular muita prata e ouro. E nas partes finais do período anterior, vimos a queda de Salomão. Em 1 Reis, capítulos 10 e 11, vemos que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Ele tinha 666 talões de ouro. 666, né? E 1.400 carruagens, 12.000 cavaleiros. Isso significa que Salomão fez alianças com as nações vizinhas, que acabaram não sendo boas para Israel. E, por baixo dos panos, uma guerra civil começa a se formar, pelo fato que as 10 tribos do norte não gostaram da forma como foram tratadas por Salomão ou por seu filho Roboão. Elas ficam contra as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Porque o norte é liderado pelo Jeroboão e o sul pelo Roboão. Tem que lembrar que o que começa com J é do norte e o com R é o do sul. Então você tem 2 líderes. Tem esses 2 líderes. E antes de Roboão, filho de Salomão, assumir o reino, Jeroboão, lá no norte, quer se reunir com ele antes. E nessa reunião ele diz... E isso você pode ler em 1 Reis, capítulo 12, que é lá que toda essa bagunça começa. Ele foi até Roboão e disse... Olha, seu pai Salomão não foi um bom rei para nós. Queremos saber como você pretende ser. Daí Roboão vai até 2 grupos de conselheiros. Ele vai até aqueles que aconselhavam seu pai Salomão e ele vai até os conselheiros que ele cresceu junto, o pessoal que ele jogava uma bola junto, que andava com ele junto na escola, sabe? E os conselheiros de seu pai dizem a ele, olha, Roboão,
você tem que ajudar essas pessoas agora. Você não pode tratá-los da mesma forma que seu pai as tratou. E ele diz, é. E daí ele vai até os caras que tinham a mesma idade que ele, né? O outro grupo de conselheiros, dizendo, e aí, pessoal, o que vocês acham? E eles dão um conselho muito ruim. Eles dizem, responde a eles assim, meu pai vos castigou com açoites, e eu vos castigarei com escorpiões. Basicamente dizendo, você pode fazer ainda mais que seu pai, não ceda a essas pessoas de jeito nenhum. E ele vai e dá ouvidos ao conselho dos mais jovens. E é aí que tudo vai ladeira abaixo. E para todos vocês que vão ler junto do Padre Mike, tem um versículo que marca bem o ponto de virada, que é o versículo 16 de 1 Reis, capítulo 12. E esse versículo é de extrema importância, porque nele começa uma grande divisão na terra de Canaã. Israel se tornará 2 nações. O versículo é, vendo os israelitas que o rei não lhes dava atenção, replicaram-lhe, o que partilhamos com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Para tuas tendas, Israel. Agora, Davi, cuida da tua casa. E isso aconteceu no ano 930 a.C. E o reino se dividiu. E é aqui que o pessoal se perde. Porque quando você lê a Bíblia, ela não te fala, e aqui o reino se dividiu. E deixa eu te explicar como ficou. Sim. Só acontece. Daí você de repente tá lendo e fala de Judá no sul e Israel no norte, você fica ué, achei que era o povo de Israel e Judá fosse só uma tribo. Então, como você disse, esse momento é super importante prestar bastante atenção. Então, e você levantou uma questão importante, que é que se saíssemos perguntando para as pessoas, Judá é o povo de Deus? Sim. Israel é o povo de Deus? Sim. Elas responderiam isso. Porque até agora, uma fazia parte da outra. Então você pensa nas duas como sendo a mesma coisa, né? Porém, a partir de agora, elas não vão mais ser. Sim. E agora, o nome Israel, né, o título Israel, vai se referir às 10 tribos do norte, que estão sob a liderança de Jeroboão. E Judá vai se referir ao reino do sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim. Mas antes de falarmos sobre o que isso quer dizer exatamente, tem um problema que vai aparecer nessa parte. Uma vez que o reino se dividir, vamos ter o país de Israel ao norte, liderado pelo Jeroboão, e um país ao sul, Judá, liderado pelo filho de Salomão, Roboão. E a promessa de Davi vai se manter ao sul, com sua linhagem, né? E isso é importante, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Porém, tem um problema. Se você olhar no mapa, você vai ver que a linha que divide o norte e o sul está um pouco ao norte de Jerusalém. O que é um problema para Jeroboão e as 10 tribos do norte. O problema é que eles não vão ter mais acesso ao templo. Eles vão ficar sem acesso. Sim, e Davi tinha estabelecido Jerusalém como o lugar onde... Aqui é onde a Arca da Aliança vai ficar, aqui é onde a presença do Senhor habitará. É aqui que os sacrifícios serão oferecidos, não em outros lugares, mas somente aqui em Jerusalém. Exatamente. No templo, né? E parece que... Eu acho que muitas pessoas às vezes se confundem, porque a sinagoga é um lugar de estudo, um lugar de oração, mas não é um lugar de adoração. Isso é no templo, e é lá que os sacrifícios são oferecidos, e eles não podem ser oferecidos em outros lugares. E também lembra de Êxodo, Levítico, Números, lembra que falava lá das grandes festas sagradas, que nessas festas o povo ia até Jerusalém, o povo todo ia até Jerusalém celebrá-las. Então, agora Jerusalém fica em outro país, sim. Fica em um país do qual você escolheu se separar. Então... E agora? Sim, é um problemão. E você levantou um bom ponto, que uma sinagoga não é um templo. Assim como o salão paroquial não é a igreja. Sim. A igreja é o local do sacrifício, a missa. E em Israel é o templo. É somente lá que o sacrifício era oferecido. Então, Jeroboão tem esse problema, porque agora o povo dele não vai mais conseguir ir até o templo. E é aí que tá. Para resolver esse problema, Jeroboão cria seus próprios lugares de sacrifício. E ele levanta 2 bezerros de ouro. Pois qual é, pessoal? Achei que já tínhamos superado esse tipo de coisa, né? Sim, na falta de um tem 2 agora. Sim. Então, ele faz 2 bezerros de ouro e coloca um em Betel, que é na parte mais ao sul do norte, e o outro fica em Dan, que é no extremo norte. E ele vai e diz, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. O sistema de sacrifício era um problema? Tranquilo, vamos criar nosso próprio. Criar nossa própria liturgia, nossa própria religião. Teremos nossas próprias festas, teremos até nossos próprios padres. Ele chama gente que nem era levita para ser sacerdote. Né? Ele vai fazendo tudo do jeito dele. É uma religião inventada que vamos ver aparecer no norte. E quando você inventa a sua própria fé, você tem as consequências disso, né? Que são o caos e a desilusão. E é isso que vamos ver no norte. E entender essa parte meio que geopolítica, de como o povo que não estava no sul, junto de Jerusalém, estava vivendo, é de grande importância para entendermos esse período do reino dividido.
Então, o que temos agora é... E eu quero falar de novo, porque, de verdade, é muito importante não esquecermos disso, que agora são 2 países. Israel no norte, Jeroboão é o líder, são 10 tribos, a capital é a cidade de Samaria. O país do sul se chama Judá, são 2 tribos, Benjamim e Judá, e o rei é Roboão. Agora, quando vocês começarem a ler esse período, ele começa em 1 Reis, capítulo 12. E a divisão acontece no versículo 16. E fica dividido até 2 Reis, capítulo 16. E tudo isso, vou falar de novo. 1 Reis, capítulo 12, até 2 Reis, capítulo 16. É o que constitui esse período. Aliás, tem outra coisa que as pessoas precisam prestar atenção para não se perderem. Nesse período, você tem que prestar atenção sobre quem o escritor está se referindo. Essa pessoa é de Israel, no norte, ou é de Judá, no sul? Tá falando sobre Samaria? Então é sobre o norte. Tá falando sobre Jerusalém? Então é sul. Então precisa prestar bastante atenção nisso. Vocês vão ver muito rei fulano de Israel, ciclano rei de Judá. E é fácil se perder com tantos nomes. Então tomem cuidado com isso. E outra coisa é que é nesse período que se encaixam 2/3 do Antigo Testamento, que são os profetas. E normalmente as pessoas pegam para ler os profetas pensando: acho que Israel estava com problemas. Deve ter alguma coisa acontecendo lá, né? Os profetas estão dando alguns conselhos para eles, né? Mas não é isso. Não. Os profetas vão falar sobre o que está acontecendo no norte, no sul e até sobre outros países. Por exemplo, o Jonas vai falar com os ninivitas, que não estão nem no norte nem no sul. Então tem que prestar bastante atenção. Sim, e isso é crucial. Aliás, os nomes também, porque acontece várias vezes do rei de Israel ter o mesmo nome de um rei de Judá. Então você fica tipo, tá, peraí, esse é Jeroboão, rei de Judá, ou Jeroboão, rei de Israel? Isso dificulta nossas vidas às vezes, e tem o fato que estamos lendo 2 Crônicas ao mesmo tempo, então, tipo, a história é dobrada, então os nomes também são dobrados. E aí, mas uma forma de lidar com isso é, tipo, lembra disso, tá? Israel, Efraim, norte, e Judá, sul. Tenta sempre associar que assim fica mais fácil de não se perder. Aliás, outra coisa que acho que foi até você que mencionou para mim, que apesar da maioria dos reis de todo esse período serem péssimos, tem alguns bons. Porém, os bons sempre vão aparecer em Judá. No norte não vem nenhum. Nenhum rei do norte será fiel. Pensa, Jeroboão já começa levantando deuses falsos, então o resto meio que só continua. Nenhum rei desfaz isso que Jeroboão começou. Eles nunca retornam à adoração do Deus verdadeiro. Portanto, Israel não vai ter nenhum bom rei. É real isso? Porque que eu me lembre, em Judá aparecem alguns reis bons, mas no norte todos são ruins. Sim, é exatamente isso. Com a divisão, o norte não teve mais acesso ao templo e o resultado disso foi a criação dessa religião falsa, além de uma dinastia de reis falsa. E no norte só aparecem reis ruins. E quando eu digo ruim, quero dizer péssimos. E são 9 dinastias diferentes. É um derrubando, um massacrando o outro. Enquanto no sul, na linhagem de Jesus, Judá, você tem uma só dinastia, que é a linhagem de Davi, que levará até Jesus. E tem sim alguns reis péssimos, mas também vão ter reis bons no sul. E isso que estamos explicando agora, padre, a maioria dos cristãos não sabem. Que é explicar não só as razões dessa divisão, mas como ela ocorreu e quais as diferenças entre cada um dos lados. Então esse é um daqueles episódios que eu encorajo as pessoas a assistirem mais de uma vez. Ver algumas vezes, com certeza. Sim. Porque mais tarde o que vai acontecer é que, quando chegarmos ao próximo período, período do exílio, é que no fim do período do reino dividido, o reino de Israel, o norte, essas 10 tribos, não existirão mais. Pelo menos não até a aliança universal que Deus faz com a humanidade através de Jesus Cristo. E isso é muito importante. Aliás, uma coisa que você destacou, que no sul, no reino de Judá, será apenas uma dinastia, uma linhagem. E isso é Deus cumprindo a promessa que fez a Davi, né? Que um membro de sua família, de sua linhagem, se sentará no trono pela eternidade. Meio que Deus dizendo, eu não vou abandonar esse reino. Aí mais tarde, no próximo período, vai vir o exílio e eles vão passar por diversos outros problemas. Porém, aqui podemos ver isso e ter esperança, porque, no meio de toda essa bagunça, nós vimos algo parecido quando passamos pelo período da conquista e juízes, onde era só um caos enorme. Porém, aqui, mesmo com uma certa ordem, mesmo tendo dinastias reais, vamos ver muita coisa errada, muita violência, muita infidelidade. E ainda assim, vemos Deus sendo completamente fiel. O que nos leva aos profetas, né? Que estão tentando falar em meio de toda essa situação. E nesse período do reino dividido, vamos ouvir falar de, acho que 4 profetas. Vamos ouvir sobre Oséias, Amós, Jonas e Miqueias. E como você mencionou, Jonas vai até os ninivitas, mas os outros realmente focam nas pessoas desses reinos, dizendo, gente,
vamos voltar. Basicamente dizendo, pessoal, esses deuses falsos, vocês precisam voltar ao Deus verdadeiro enquanto ainda há tempo. Exatamente. E vamos ver quais são as consequências disso. E você levantou uma questão interessante, que é que, agora que o reino se dividiu entre Israel ao norte e Judá ao sul, e Israel no norte inventou uma nova religião, isso quer dizer que Deus desistiu do norte e largou eles? Não. Deus continua a falar com eles. Ele faz isso através dos profetas. E dois dos que você mencionou, Amós e Oséias, são os dois principais que falam com o norte. E eu vou te dar uma ideia do quão importante isso é. O profeta que fala ao norte, cujo livro é mais longo, é o Oséias. E Oséias é bem interessante, porque Deus diz a ele para se casar com uma prostituta. E aí você pensa, nossa, Jeff, verdade, né? Essa história não faz nenhum sentido. Mas na verdade, tem um sentido aí sim. Ele diz a ele para se casar com essa prostituta e ela o trai. E assim ele sente a dor dessa infidelidade e profetiza para as tribos do norte. E sua profecia traz um certo conceito com ela, que é que... Primeiro, Deus é seu marido. Norte, Deus é seu marido. Segundo, vocês foram infiéis. E terceiro, vocês vão ser exilados. Vocês vão ser exilados, que é o que você destacou há pouco, que no próximo período, o período marcado pela cor azul bebê no nosso plano de leitura, é o exílio. Porém, nem tudo está perdido. Eu lhes trago boas notícias. Deus diz, eu não me esquecerei de vocês. Eu irei até vocês e lhes darei água viva. E eu não quero estragar a surpresa aqui, mas vou dar uma dica. João, capítulo 4. Sim. Jesus encontra a mulher samaritana. E vamos falar de como tudo se conecta quando chegarmos lá. Enfim, Oséias, ele diz várias vezes em seu livro. Deus é seu marido, vocês foram infiéis, vocês vão ser exilados, Deus não vai esquecer de vocês, ele vai buscar vocês e lhes dar água viva. Sim. Essa é a mensagem de Oséias para o norte. E Amós tem uma mensagem similar. Porém, uma coisa que vamos ver é que o norte não se arrepende. Eles não voltam atrás, não voltam para o Senhor. Sim. Mas podemos aprender muito com isso, sobre o que não se fazer, né? E muitos dos nomes que vamos ver vão ser familiares, tipo Jezabel. Acabe. Eles são todos do norte. E Elias vem e profetiza lá no norte. E é uma tarefa difícil falar a verdade para o povo de lá. Daí ele se assusta e foge. E vamos falar de tudo isso mais tarde quando chegarmos lá. Sobre Elias, Eliseu, né? Essas histórias. E no sul, vamos ver a linhagem de Davi tendo dificuldade em se manter fiéis. E o que vai acontecer tanto com o sul como com o norte no próximo período é que ambos vão ser exilados. E como você mencionou, o norte não vai voltar. As tribos de lá não vão mais existir. Alguns até chamam de as 10 tribos perdidas de Israel. Porém, quando chegarmos ao Novo Testamento, vamos ver que São Paulo sempre pensa nelas. Sim. Então, Deus é fiel mesmo quando seu povo é infiel. E parece que essa é a mensagem que se repete de novo e de novo quando se trata dessa parte dos profetas. E como você mencionou, indo um pouco mais fundo nessa parte de Oséias, temos Gomer, que é infiel. E logo nos primeiros capítulos de Oséias, diz lá, vocês buscaram amantes, no sentido de, eles estão me dando tantas coisas, mas vocês não perceberam, né, Deus diz, mas vocês não perceberam que eu que estava lhe dando essas coisas. E vocês as relacionaram com outros, e por isso que eu acho que não é só sobre conhecer a história dessa família, ou conhecer a grande história da aliança de Deus com a humanidade, né? A história que a Bíblia conta, mas também é sobre conhecer os nossos próprios corações. Essa história nos mostra os nossos próprios corações, porque percebemos quantas vezes em tempos de bênçãos e abundância agradecemos a fonte errada, né? Ao invés de reconhecer que essas bênçãos vêm do Senhor e a Ele devem retornar de alguma forma ou em algum momento. Então, Jeff, tem mais alguma coisa, talvez alguma outra dica ou uma última palavra para concluir esse período, ao passo que entramos nesse novo período do reino dividido? Tem mais alguma coisa para termos em mente, ou coisas no geral que vão ajudar o ouvinte/leitor? Bom, acho que tem duas coisas. Uma é um comentário literário sobre algo que você já mencionou, que é 1º e 2º Crônicas. A segunda é sobre algumas coisas que podemos aprender e prestar atenção sobre a liturgia. A primeira é que você mencionou que as pessoas vão ouvir certas histórias e pensar, eita, achei que você já tinha lido essa parte, né? Sim. Então, isso é o livro de Crônicas, e falamos disso uns episódios atrás, mas acho que vale a pena repetir, que Crônicas vai contar as histórias tanto de Israel quanto de Judá, porém vai dar uma ênfase maior no reino do sul, então Crônicas vai focar mais no reino de Judá do que no de Israel. E Crônicas, como vimos, destaca bastante os pontos positivos de Davi, né? Das coisas boas que ele fez. Enquanto em Samuel e Reis, temos tudo, o bom e o ruim. Mas Crônicas realmente quer mostrar essa aliança que Deus fez com Davi. Então, quando você estiver lendo Crônicas, tenha em mente que vai focar mais no sul.
Então, você acaba meio que tendo uma dupla visão do Sul, não somente com o livro de Reis, mas com Crônicas também. Agora, a segunda coisa que eu queria destacar é a importância da liturgia. A liturgia não é algo criado para Deus controlar seu povo. A liturgia é a forma como Deus compartilha sua vida com o povo. E isso é algo muito, muito importante. E quando se trata da liturgia nesse período da história da Bíblia, são os sacrifícios, né? O sacerdócio, ser o povo de Deus, dar o exemplo. E no período depois desse, no exílio, vamos ver que o Sul foi exilado não só por conta de terem tido lideranças corruptas, mas também porque o Sul falhou nessa parte. Falharam em pôr em prática e mostrar ao mundo o que eles tinham aprendido com a liturgia. Então, conforme lemos essa parte, acredito que podemos ser gratos pelo fato de termos uma liturgia, que é a missa, que faz parte do desígnio de pura bondade de Deus para nós. E quando você se afasta disso, que foi o que eu fiz muitos anos atrás, eu deixei a Igreja Católica, e sendo honesto, eu fiz bons amigos, fizemos muitas coisas legais juntos, mas eu tinha me afastado da coisa mais importante que Deus já tinha me dado, que é a Eucaristia. E em certo ponto, eu me via meio que inventando uma liturgia para preencher os buracos que faltavam. E não foi tão ruim quanto o que o Norte fez. Vocês não fizeram bezerro de ouro, né? Não. Mas assim, eu sentia que aquilo não estava certo, sabe? Sempre faltava alguma coisa. E quanto mais você se afasta da liturgia, menos você vai conhecer a Deus. Porque Deus vem ao nosso encontro na liturgia. E através dela, nos redime, nos alimenta e nos encoraja, para que possamos ir ao mundo e espalhar seu reino, sua visão para o mundo. E assim, a liturgia une todos nós. É quase que uma experiência cósmica, onde aqueles que estão no céu e os que estão aqui na terra se juntam para louvar a Deus. E não tem nada no mundo que ofereça isso ao povo de Deus além da liturgia. Sim, não tem. E é sensacional. E tem algumas pessoas que vão meio no automático, tipo, vai, levanta, ajoelha na hora certa, recebe a Eucaristia e volta para casa. Mas na verdade, assim como você disse, se trata de fazer parte de algo maior que nós mesmos, que nos foi dado pelo próprio Deus que disse, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Jesus diz isso na última ceia, né? E reconhecemos, tipo, então se eu estiver perto disso, eu estou perto de Deus. E, porque, cara, todos temos essa tendência de, assim como Gomer, somos um bando de Gomers, né? Temos essa tendência de nos afastarmos. E a liturgia nos traz de volta. E nossa, que bom que você disse isso de verdade. Aliás, obrigado por tudo que você disse, Jeff. Muito obrigado por estar conosco nesses episódios de introdução. Porque dá a todos nós que estamos lendo e ouvindo, nos dá uma visão mais clara. E é disso que se trata o podcast A Bíblia em um Ano. É sobre enxergar o mundo, nossas vidas e o próprio Deus da maneira que Deus se revelou a nós. E é sobre viver a vida através das Escrituras. Então, de novo, muito obrigado, Jeff. E a todos que estão ouvindo, por favor, saibam que rezamos por vocês. E por favor, continuem rezando por nós, porque tem sido uma longa jornada. E hoje acho que o dia 162 é o primeiro dia do Reino Dividido, que é bem incrível. Vocês são incríveis por se manterem fiéis em fazer parte dessa jornada. Então, de novo, por favor, saiba das minhas orações por vocês. Por favor, continuem a rezar por nós. Meu nome é Padre Mike e eu posso esperar para vê-los amanhã. Deus abençoe.